Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, dando sequência aí aos nossos backtests do Caçador de Tendência, né? Hoje é o 6º dia, até agora tudo dando certo, né? Tudo legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e acompanhar como é que tá. Deixa eu só passar aqui. Então, ó, primeiro dia, pessoal que não acompanhou ainda, não viu os outros vídeos. Bom, se não viu ainda os outros vídeos, dá uma olhadinha lá, vê o primeiro, vê o segundo. O primeiro a gente fala mais sobre os parâmetros, né, da estratégia. Então, ó, primeiro dia fechamos aqui no gain de 200, segundo dia 245, terceiro dia 300, quarto dia 175, quinto dia 105 e agora vamos passar para o 6º dia. Tá? Então, até agora 1.025 de gain, né, em 5 dias. Então, se a gente pegar aqui, ó, 1.025 dividido por 5 dias, a gente está com uma média aí de gain de R$205, né, a nossa média de gain. Claro que aqui a gente vê, né, teve dia que foi um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas a média é essa daí, tá? Essa estratégia até agora que a gente pôde ver é que alguns dias, alguns candles de abertura, né, eles têm aí uma pontuação maior do que 30 pontos, às vezes 26 pontos, 28, 30. E aí o que acontece? A gente não tem uma dinâmica de stop inicial mais curto, né? Então é o candle de referência, que é o primeiro candle do dia, né? Então o que eu estou fazendo é pensar o seguinte: o primeiro stop do dia eu tenho que aceitar. Então se esse candle tem 32 pontos, 35, 26 eu estou aceitando, porque a gente está fazendo um backtest em cima de uma estratégia. A gente até poderia de repente adaptar e, dependendo do tamanho do candle, evitar o rompimento do primeiro e começar a partir do segundo, mas a estratégia inicialmente começa do primeiro, então a gente está testando a partir daí, beleza? Então vamos lá. Vou botar aqui minha senha. O que a gente tem tentado também, o que a gente tem tentado fazer também é proteger esse capital depois de a gente chegar num determinado ponto. Então, normalmente, quando passa aí de R$100, passa para 110, 120, eu já tento proteger em 100. Né? Isso é uma coisa que eu tenho feito aí nos últimos vídeos. E aí, se ele for subindo, vai para 200, a gente protege para 150, ele subir um pouco mais, a gente protege um pouco mais. E aí a gente vai tentando não devolver um lucro, porque muitas vezes, como a gente está no 15 minutos, o tempo gráfico é muito grande, ele oscila muito. Às vezes os candles eles sobem muito, depois descem muito, e você às vezes está ganhando muito e você entrega tudo. Então, a intenção nossa é essa daí, tá? Deixa eu só abrir aqui nossa estratégia. Espera aí. Opa. Vamos lá. Lembro. Qual foi o dia que a gente parou? Dia 9 fizemos, agora é o dia 10. Então, vamos lá. Dia 10, solicitar. E aí, pessoal, para quem ainda não está fazendo nenhum tipo de backtest, já fica aí o caminho, né? No último vídeo aí eu dei um molezinho e expliquei isso daí com a câmera na frente, né? Agora a gente já está aí. Então, a partir do momento que ele apareceu aqui, ele deixa aqui em cima em amarelo, tá vendo? A aba. Então você já vai estar lá clicando, aba de replay, né? Começamos aqui. Como a operação é de 15 minutos, eu já vou começar aqui passando rápido, tá vendo? Para 14 minutos, que a gente já começa já direto do candle formado, né? Vamos ver lá como é que tá, onde é que ele tá. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Fica dos outros dias, né? Dos estudos anteriores. E aqui tá o candle, né? Vamos lá. Candle formado. Inicialmente aqui, o que acontece? O que a gente consegue ver? Claro que a estratégia, ela busca principalmente o que? O rompimento do candle, né? Então ela não leva em conta a média móvel, não leva em conta nada. Eu estou até com duas médias aqui, que eu gosto de utilizar, mas que eu poderia até, por exemplo, tá vendo? Entre as duas médias não operar, evitar, né? Eu vou tirar essas duas médias para não confundir, porque a estratégia ela não visualiza média, volume, nenhum tipo de indicador de apoio, tá? Se a gente estivesse pensando aqui também numa análise mais gráfica, né? O que a gente consegue ver aqui já de cara?
que esse preço ele já abre, ó, ele abre sem gap, né? Ele abre já numa região bastante consolidada, uma região perigosa. Se a gente pensar em esquecer esses pavis, né? Então eu tenho aqui o preço de fechamento em cima do preço de fechamento aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui, então ele está brigando dentro de um rangezinho aqui, tá vendo? Então seria o ideal seria o quê? Se a gente fosse trabalhar range, aumentar aqui, ampliar esse retângulo aqui para o pavio, né? E esperar um fechamento fora desse pavio, para a gente poder pensar em dar entrada. Mas, novamente, a estratégia ela não nos diz isso. Ela nos diz que eu tenho que achar a máxima do candle, botar uma ordem de compra, achar a mínima e botar uma ordem de venda. Tá? Então, vamos deixar rolar. Vou passar aqui um pouquinho rápido para ver se vai pegar. Deixa eu ver aqui, só ajustar a mínima certinho, a mínima 68,5. Opa, quase que me pegou aqui, porque 16 minutos aqui, 16 segundos. Vamos lá, 68,5, então a gente tem aqui 67. Opa, aí pegou minha ordem, entrou. Então, pessoal, como é que a gente está aqui? Deixa eu dar só aqui um pausezinho para a gente explicar rapidamente. Entrou minha ordem aqui, tá? Nesse ponto, né? Esse stop, ele inicialmente, que seria a entrada ou de compra ou de venda, o que seria a entrada inversa, né? Ele fica como stop porque violou o fundo, por isso deu a entrada. Então, se esse candle daqui ele começar a voltar, então, por exemplo, se daqui desse ponto ele pegar aqui e começar a voltar e tocar lá naquele stop lá, ele encerrou a operação, tá? Agora, se ele não tivesse, ou se abrisse um outro candle aqui agora, por exemplo, esse aqui fechou nesse jeito, e esse aqui abrisse, não perdesse o fundo e rompesse a máxima, aí a gente iria inverter a posição, tá? Só lembrando rapidinho aí parâmetros, só para a galera que não acompanhou ainda ficar ciente, mas dá um pulinho lá no outro vídeo que tem isso mais explicadinho, beleza? Então vamos lá, R$50, 65, realmente independente da área, né, o rompimento de um candle de 15 minutos tende a dar uma movimentada, né, 55, 60, então lembrando aí, chegar naquela fase ali de R$100, 100 e alguma coisa, a gente protege um pouquinho, né, então eu vou aqui dar uma avançada, então 55, 65, então lembrando, pessoal, que a estratégia ela não pensa muito nessa proteção, ela pensa em romper, ó, foi lá nos R$100, tá vendo? Deixa eu desacelerar aqui um pouquinho, para a gente ter aqui uma dinâmica da velocidade, tá vendo? 85, ela já bateu 100 aqui embaixo, tá? Então eu até poderia proteger esse capital aqui no 100, mas repara que ela vai e volta muitas vezes, tá vendo? Ó, tá 90, ela fica aqui brigando, então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, nessa região aqui do 100, o meu stop, ela poderia já ter me estopado com 100, né? Então a gente fica aí na expectativa esperando, né? Então, ó, vou descer aqui um pouquinho esse stop para proteger. Vamos lá, ele tinha que pegar pelo menos 120, dar uma andadinha maior para a gente proteger, tá? Lembrando que esse stop, ó, inicialmente ele tá lá em cima, tá? Então, ó, tô aqui, vamos ver se ele desce um pouquinho mais, deu uma descansada, começou a voltar. Então vou deixar o stop lá no lugar dele, tá? Então eu realmente só faço a proteção se ele passar de 100 aí um pouquinho e der a oportunidade de a gente diminuir esse stop, né? Para gain. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma meta menor, uma meta de R$50 por dia, por exemplo, já teria pago, já teria, né, resolvido o seu problema. O grande problema, deixa eu dar aqui uma pausa rapidinho. O grande problema é o seguinte, quando a gente entra numa operação dessa, eu entrei aqui embaixo, ó, eu já estou liberando a ideia de que 35 pontos está acima ali meu stop. Então eu já estou aceitando perder R$350 nessa operação. Então se eu achar que esse valor é muito complicado para eu perder, eu não entro na operação, tá? Mas infelizmente a estratégia realmente ela paga bem, aparentemente. Quando pega uma forte tendência e você continua, né, você não bateu sua meta e você continua, você tende a ganhar bem nela, mas os stops também são bem grandinhos, né? Então a gente acaba tendo que ter alguma estratégia de proteção. Então, vamos lá, tá vendo? Ó, deixou um pavio bem grande. Deixa eu só medir aqui, ó. Se a gente tivesse deixado o stop aqui no 100, ó, ele teria estopado a gente, né? Mas estaríamos no gain, né? Então deixa eu tirar essa ordem daqui.
passar um pouquinho mais rápida. Então, ó, bem brigado, tá vendo? Também é uma região aqui de fundo, ó. Tá vendo? Um fundo da tendência anterior, né? Região forte. Logo abaixo desse fundo tem um outro fundinho aqui também com bastante pavio. O preço deve ter brigado aqui legal para poder subir, né? Então a gente tem que esperar aí. Vamos esperar. Eita! Aí subiu tudo de novo. Agora a gente está agora a 30, 45 aí negativo. Por isso, pessoal, que vem aquela questão, né? Se você tivesse protegido ali no 100, por volta dessa região aqui, você teria saído da operação, mas também você não estaria passando esse calor aí todo, tá vendo? Então o que é muito ruim nessa estratégia é que depois que você está ganhando aí, ó, você entrou aqui desse rompimento, você está ganhando aí já R$100, você agora está perdendo R$100. Então realmente você está, mas tem que lembrar que você estava disposto a perder 300, né, 350, então está dentro da operação. Vamos lá, vamos deixar rolar. Só lembrando, vou passar aqui um pouco mais rápido, só lembrando que como você violou aqui esse fundo, se ele for lá em cima agora é stop, né? Então ele vai te dar aquele stop que você assumiu no início da operação, né? Então, pessoal, o ideal aí nessa dinâmica é sempre fazer essa contagem, ó. Então, se a minha ordem de entrada está aqui, ó, eu tenho que contar, ó, pá, 35 pontos. E eu tenho que pensar, bom, eu estou com uma margem aí de X, então esses 35 pontos é um stop aceitável. Então, pô, minha meta é, sei lá, 400, 500, então eu aceitar perder 300 para poder ganhar 500, 600. Então aí vai de gerenciamento de cada um. Mas se você vê agora, ó, 140, 150, 180 negativo. A gente passa um calorzinho aí, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos seguir a estratégia. Geralmente aí nos dias anteriores a estratégia apagou rápido, né? Ela deu logo aí a nossa meta, né? Nossa meta de proteção, na verdade, né? O que acontece? Como a gente pensa, a estratégia ela pensa em quê? Você entrar aqui e você pegar esse movimento inteiro. Mas aí haja coração, né? Haja emocional. Você tem que às vezes arriscar mais também. Então o que eu fiz de adaptação? Para não ter que ficar passando esse calor todo, deixa eu dar aqui uma paradinha. Vou só ajustar aqui o stop. Então, ó, lembrando, o candle que foi feito, a movimentação foi esse aqui. O candle anterior, tá vendo? Esse candle aqui. Rompeu para cima, rompeu para baixo, tá? Então se ele romper aqui para cima e for subindo direto, ele vai me dar uma posição de inversão. Agora, se eu pegar esse ponto aqui e ele descer e depois subir, aí no caso é stop, tá? Então eu tenho que ajustar aqui esses contratos. Ajustado aqui o contrato. Vamos deixar rolar. Então, ó, lembrando que a gente está vendido aqui, né? Nesse ponto, nessa linha verde. $150. Então agora, ó, se a gente parar e pensar aqui, ó, do ponto que a gente está, dando essa entrada, se a gente fosse ser estopado aqui em cima, ó, R$250 de stop. Aí você tem que pensar o seguinte, dentro do seu gerenciamento, ó, deixa eu dar uma paradinha aqui. Dentro do seu gerenciamento, você tem que ter uma estratégia de proteção, uma estratégia de meta e uma estratégia de stop. Então você começou o dia aceitando perder R$350. Então vamos lá, vamos aqui para a ideia, para vocês entenderem como que eu estou pensando a coisa. Então eu comecei aceitando perder isso aqui, R$350. Cheguei a ganhar 100, mas aí aceitei deixar rolar. A gente chegou agora a perder 200, mais ou menos, durante o movimento, tá? E agora, se eu pensar nesse ponto aqui, que seria uma reversão inicialmente, que a estratégia me coloca, se eu pensar nesse ponto aqui de reversão como stop, a gente já viu que esse ponto aqui eu estou perdendo R$250. Então qual é a diferença aqui para eu definir a minha entrada, onde seria o meu stop? Um stop de 300, um stop de 200, um stop de 250. Então depende da tua margem, depende de quanto você tem na corretora, né? Ou de como está o seu operacional. Então lembrando, ó, nós fizemos aqui, ó, essa dinâmica e viu que a gente está aí 5 dias de gain, a gente está com esse gain aqui, né? 1025. Então poderia falar,
se eu pegar esse valor aqui, a gente chegou da nossa média de R$200 por dia, mais ou menos, de gain, o ideal seria que eu não arriscasse muito mais do que isso também, né? A gente chegou a ficar aqui já 200 negativo. Então, assim, quando a gente passa por um calorzinho desse que a gente passou agora de stop, a gente tem duas opções. Uma, então o preço ele chegou a me deixar aqui numa região bem complicada, né? Ele subiu aqui, quase me estopou lá em cima, né? E aí ele me deixou devendo uma grana. E agora ele desceu tudo aqui e passou pela minha linha aqui de entrada, ó. Essa linha aqui minha que foi minha linha de entrada. Quando o preço ele faz isso, ele volta para esse ponto, o que o preço faz? Ele te dá aqui uma oportunidade. Qual oportunidade é essa? Oportunidade de você proteger. Proteger o quê? O seu gain? Não, proteger seu capital. Então, exemplo, se eu pegar aqui agora a minha ordem daqui e descer ela até a linha verde, eu garanto um 0 a 0. Então, depois de você passar aí um calorzinho aí de perder R$200, você de repente conseguir voltar para o 0 a 0, às vezes é lucro, às vezes não é. Então, aqui é uma opção e uma escolha de cada um, tá? Então, a gente tem que pensar em escolher. Vou deixar aqui, vou manter a estratégia, vou deixar rolar? Então, assim, isso a gente tem que pensar, tá? Eu agora vou deixar rolar, beleza? Mas a gente já sabe que a gente teve aqui uma oportunidade de proteção, né? De sair do break-even aí. A gente está acreditando que esse preço ele vai perder assim, a mínima aqui e vai embora. Então vamos deixar rolar. Então, como esse preço aqui ele não perdeu a mínima, se ele romper lá a máxima, ele me tira da operação de venda e deixa um contrato para subir, tá? Então, a gente estamos já novamente aí, ó, 45, 50 negativo, 80, e volta para 40, 30, 10. E ó, novamente, estamos aí, ó, novamente com uma oportunidade de proteger no 0 a 0. E às vezes o mercado ele dá essa oportunidade, mas quando a gente não aproveita, depois a gente chora. Mas vamos deixar rolar, vamos ver até onde vai essa estratégia. Lembrando que a gente está aqui nessa região desse range aqui que é bem perigoso. Eu particularmente não gosto de operar em região de range assim, principalmente com muito pavio. Então deixa eu dar um pause aqui bem rapidinho, só para a gente lembrar aqui da ideia. Então, ó, tá vendo? Ó, pavio. Opa, deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Ó, pavio, 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 pavio. Então a gente está com muito pavio, ó, pavio para baixo também, ó, pavio, 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 pavio e pavio. Então o que quer dizer esse acúmulo de pavio aí? Simples. Quer dizer que nessa região aqui, ó, quer dizer que nessa região os compradores eles chegam aqui, eles empurram para cima, e nessa região aqui os vendedores eles empurram para baixo. Como a gente não tá traçando aqui uma região aqui, que seria o ideal, tá? Traçar aqui a máxima, traçar aqui a mínima, e você evitar operar aqui nessa região, até que o preço faça aqui um movimento e você vai tentar buscar uma compra, ou ele faça aqui um movimento e você tente buscar uma venda, então você tem que evitar essa região. Mas essa operação ela te dá rompimentos, né? Só que o grande problema é que te dá um monte de rompimento numa região consolidada, né? Então você pode estar rompendo para cima, rompendo para baixo, rompendo para cima, para baixo, e você fica aí boletando, né? Trocando stop aí com gráfico. Mas vamos lá. Então, ó, cheguei a ficar perdendo 200, cheguei a voltar para o 0 a 0, aí cheguei a voltar a perder 80, cheguei a voltar para o 0 a 0 de novo e agora 150, 200 reais. Então, um dia meio difícil, né? Um dia bem complicado. Vou tirar aqui essas linhas, tá? Só para a gente visualizar. E eu vou dar uma olhada nesse range aqui, ó. A gente está num range bem complicadinho. O ideal, mesmo que a gente esteja numa operação aí de setup, a gente não abandonar todo o nosso conhecimento de análise gráfica, análise técnica da cabeça, né? Tá vendo que olha só como é que ele está respeitando essa briga de pavio, ó. Então ele bate lá e volta, ele bate aqui e volta. Então eu vou proteger aqui. Eu não vou reverter aqui a operação. Eu vou deixar quieto. Se ele voltar aqui, ele me estopa. Porque ele tem aqui uma tendência de chegar aqui, romper, bater aqui e voltar, tá vendo? Ele tá brigando aqui, ó. Ele tá fazendo ping-pong aqui dentro desse retângulo, tá? Se eu tiver uma oportunidade de proteger aqui, eu vou proteger no meu break-even aqui. Porque eu já não tô mais acreditando muito. Apesar de fazer aqui uma barra verde ignorada, se esse aqui não fechar aqui, né? Mas muito pavio, tá vendo? Um pavio muito grande aqui, ó.
Esse pavio aqui ele está empurrando muito forte o preço para cima. Fechou aqui, peraí, deixa eu dar um pause rapidinho. Fechou. Então, pessoal, só para a gente analisar aqui. Então, perdendo R$75, né? O bom de operar com um contrato é isso. Você não tem um grande lucro, mas também não tem um grande prejuízo, né? E você consegue aqui ter tempo de tentar aprender. Então, vamos lá. O preço caiu, tá? Ó, todo pavio que deixa é o preço que chega aqui embaixo e os compradores entram em ação. Ó. Então repare bem, ó, lembrando de novo, ó, pavio usada, olha o tamanho desse pavio aqui, ó, pavio. Então esse pavio inteiro os compradores empurraram de volta, ó, esse pavio inteiro os compradores empurraram de volta, tá? Lá em cima, mesma ideia. Esse pavio inteiro o vendedor empurrou para baixo, empurrou para baixo, empurrou para baixo, empurrou para baixo. Olha a força que o mercado está entrando. Realmente, a gente estudando aí essa estratégia, o que acontece? Caçador de tendência. Quando o ativo ele entra em tendência, a dinâmica é essa aqui, ó, ele te levar embora e te pagar bastante. Agora, quando ele está com o mercado mais consolidado, você às vezes fica trocando stop, entrada, saída e acaba ficando num prejuízo muito grande, né? Então esse que é o risco, o maior risco dessa setup. Então até agora, assim, pelo pouco que a gente operou, o que eu poderia dizer é, quando você pega um dia que ele está numa região assim de range muito forte, é claro que você nunca sabe quando que ele vai de repente romper e fazer uma puta de uma barra. Ó. Então ele poderia pegar aqui, ó, exemplo, e vir daqui agora e fazer isso. E você de repente está fora do trade, se você estiver esperando operar aqui, e ele não fazer um pullback, não deixar nada aqui que você possa entrar. Então tem esse risco também, né? Então por isso que o Igor mesmo ele indica que você está sempre entrando, vendido e comprado, invertendo, porque a hora que pegar um estouro desse, você vai estar no trade, né? Mas, enfim, deixa eu descer para cá. Eu estou realmente assim um pouco apreensivo de entrar comprado, mas vamos lá, vamos deixar rolar. Estou realmente assim, vendo que ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está aí a 10 candles dentro desse retângulo, dentro dessa área aqui, que é uma área de fundo aqui importante, né? E uma área de topo aqui também importante. Então, ele pode, a qualquer momento aqui, dar uma pancada, porque se ele perder esse fundo, ele tem que fazer um movimento agressivo, né? Mas também eu estou com medo dele sentir aqui esse fundo e bater para cima e ficar me estopando aqui o dia inteiro. Então, ó, 110, 125. Então, já está um prejuízozinho já razoável, né? Razoável não perto de uma margem, mas está perto do que você colocou de gain dos últimos dias, da sua média diária. Então, você está com uma média de R$200, você não pode perder tanto, ó. Eu vou fazer uma proteção aqui, ó. Eu vou proteger, eu vou proteger aqui nesse retângulo. E aí vou sair aqui da operação se ele voltar. Soltei aqui, me estopou. Me estopou, vou esperar aqui para uma opção. Ó. R$30 de prejuízo super tranquilo. Então, pessoal, repare bem, é uma estratégia que você tem que adaptar para você, tem que colocar dentro da sua realidade. Agora pensa comigo, ó, olha a quantidade de pavio. Ó. Se você, vou dar aqui um pause aqui só para a gente analisar. Se você olhar para trás aqui deu uma briguinha também ontem, ó, tá vendo? Uma briguinha. Se você olhar bem, aqui também ficou o preço dentro de um range, ó, dentro de uma briga. Ó. Tá vendo? Se você tirar o pavio e você pensar no fechamento, você teve aqui uma briguinha, ó, topo, fundo, topo, tentou vir para cá e fechou aqui, fechou acima do range, tá vendo? Se você for um pouquinho mais conservador e você pensou naquele pavio, você deixou aqui, ó, esse movimento aqui de força, ó. Então aqui realmente, uma análise técnica, gráfica, normal, aqui o rompimento desse candle aqui já daria já a entrada com um stop nesse fundo e ir embora, né? E você repara que depois que ele pega aqui a tendência e vai embora, ele não briga mais daquele jeito, deixando um monte de pavio. Então, como você chega aqui depois de um momento de exaustão muito grande, o ideal seria esse preço corrigir mais. Ele dá uma correção maior. Só que ele não está indicando que é dessa correção maior, porque quando ele tenta cair, os compradores eles não querem largar o osso dessa subida aqui, ó. Então eles querem jogar para cima. Só que por outro lado também, quando chega aqui perto desse topo, os vendedores entram em ação também não querendo entregar. Então tá muito perigoso. Tá? Essa estratégia é uma estratégia que quando o mercado está consolidado é um perigo muito grande. Tá? Então vamos esperar aí, vamos dar uma olhada, ver se dá mais alguma oportunidade. Eu gostaria bastante aí que esse range aqui fosse rompido, tá? A gente pode até aqui descer esse fundo aqui do pavio,
Se você analisar o fundo anterior, ó, a gente tem esse fundo aqui, tá vendo? Que é um fundo bem relevante. Repara como quando esse fundo aqui ele desceu, ó, como ele furou o fundo anterior e empurraram fortemente para cima. Ó. Reparou? Então esse é o ponto que a gente precisa analisar e ver se vale a pena ou não. Esperar aí ver se dá mais alguma dinâmica, alguma possibilidade. É isso aí, pessoal, esperar. Vamos esperar. Ter paciência é fundamental. Né? O impaciente ganha, o impaciente perde para o paciente ganhar. Né? Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, já são 25 minutos de vídeo. Mas eu mesmo, pessoal, eu vejo vários vídeos aí de 2 horas, 2 horas e meia, já há muito tempo, já vendo quase que diariamente. E a gente, quando quer aprender uma coisa, quando a gente quer desenvolver uma área, a gente tem que se dedicar, não tem jeito. Então, eu particularmente prefiro deixar o vídeo rolar e vocês verem todo o racional, toda a forma que foi colocada, as entradas, onde estava o stop, onde não estava, onde foi uma saída ou uma proteção, do que de repente dar um corte e você daqui a pouco voltar, eu estou com um gain aqui de 200, 300 reais e você não sabe por que eu entrei, como é que eu geri e tal, né? Como tem um monte de vídeo por aí. Repare bem, se eu pegar aqui agora e apagar essa parte aqui de trás, ó, se eu esquecer do que tem aqui atrás e somente olhar para esse candle, esse último candle aqui de fechamento, aí eu teria aqui pelo setup o que? Rompeu a máxima, é compra, rompeu a mínima, é venda. Mas quando você olha para essa figura aqui, repare bem, você está no meio de uma posição, ó, que nos últimos 3 candles está uma briga feia, ó, tá vendo? Mais ou menos essa região, ó. Ele chega aqui e não consegue romper para cima, pavio, 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 pavio aqui embaixo. Me diz vocês, vale a pena você comprar um rompimento desse, aceitando aí quase 300 reais de stop? Vendo você que você tem aí 150 para cima, se ele romper aqui, ó, 150 não, ó, 8 pontos para cima, ou seja, 8 pontos para cima, cara, 80 reais, né? E se você perder aqui o fundo, você pode chegar aqui, ó, a mais uns 9 e de repente ele te empurrar para cima de novo. Então, pessoal, não está dentro bem da estratégia, né, do setup, mas eu vou esperar um pouquinho para ver se esse... Ixi, entrei aqui uma compra, ó. Deixa eu zerar aqui rapidinho. Opa, tá vendo? Entrei errado aqui falando com vocês. Eu fui soltar aqui o play e entrei errado. Mas, bom, vamos lá, vamos deixar rolar. Então, um prejuízo aí de 70 reais. Foi um prejuízozinho a mais agora que, ao invés de eu soltar o play aqui, eu entrei aqui comprado, mas já zerei logo. Porque realmente eu não estou confiando muito nessa dinâmica. Mas vamos lá, vamos deixar rolar. Esse range está aí. Eu vou olhar aqui para essa mínima. Se esse candle aí fechar bem vendedor, de repente a gente vale o risco. Vamos ver. Agora eu queria muito que ele fechasse aqui abaixo desses pavis. Então seria muito bacana se a gente tivesse um fechamento aqui fora dessa região. Ó. Então como ele já fez muitos toques aqui, o ideal seria ajustar nesse pavio aqui. Ó. Nesse pavio seria o ideal. Seria o ponto que eu faria com mais tranquilidade. Se um candle fechasse aqui fora desse pavio, aí sim, o rompimento dessa mínima aqui me daria uma venda tranquila. Ou se ao contrário, tivesse aqui um fechamento acima e o rompimento dessa máxima me daria aqui uma entrada mais tranquila. Porque pelo menos, mesmo que chegasse aqui, você rompesse, você comprou aqui um rompimento, o preço ele chegasse, fizesse isso aqui, ó, daqui do ponto do rompimento, ó, o preço chegasse, subisse e descesse rápido, você teria pelo menos uma ideia de que aqui você fez uma entrada mais técnica, né? Superando aqui uma área de briga muito grande. Então, o ideal aí nesses momentos é você ter um rompimento, você ter de alguma forma aqui um retorno aqui para testar essa resistência aqui rompida, né? Para essa resistência virar um suporte, e aí você entrar quando o preço começar a voltar, né? Mas, novamente, a gente está operando aqui um setup, né? Mas a gente não consegue jogar fora toda a visão de gráfico que a gente tem. Vamos lá. Repara que a gente está fora aí do trade, né? E o movimento não acontece, tá vendo? Muito chatinho mesmo esse início de mercado. Eu coloquei aqui os contadores de candle aqui, ó, pra gente ver, ó, 1, 2, 3, 4, é o quinto candle de 15 minutos, então é um candle
mais demorado, a gente está passando rápido aqui numa velocidade de vezes 5, né? Mas se a gente não tivesse passando rápido, estivesse operando no mercado ao vivo, né? A gente estaria aí já há bastante tempo já operando, né? A gente já estaria já 1 hora, já indo para 1 hora e 15 minutos. Então, calorzinho aí, né? Pô, o dia estava tão bom até agora. Mas vamos lá. E aí, pessoal, tem que gostar muito, né? Aí, ó, 11 horas da noite, 11h50 agora. E eu aí fazendo esse backtestzinho aí. Então é isso aí que faz a diferença, pessoal. A gente tem que gostar muito do que está fazendo, a gente tem que ter muita vontade de vencer, muita vontade de conquistar, né? As 24 horas do dia para todos, mas a gente tem que dar o nosso jeito. Então, dormir um pouco menos, enfim. A gente tem que dar um jeito para conquistar, né? E, pessoal, eu estou aqui já realmente desistindo dessa operação. Eu acho que eu vou aceitar o dia de hoje como loss, porque realmente não está me dando cara de operação aqui hoje. Isso aqui pode ficar aqui o dia inteiro lateral. Ou o dia inteiro, né? Ou então uma boa parte da manhã aí, né? E operar na parte da tarde já são operações mais complicadas, eu acho. Eu acho que são operações com menos volume um pouquinho, né? Então você tem menos movimento. Então pode alguém entrar com um pouquinho mais de peso e de repente dar uma direção muito grande para um lado e você tem um stop maior, né? Então normalmente os trades da manhã são melhores. Óbvio que tem dias de tarde que dá um trade maravilhosos. Então olha, pessoal, vamos lá. Olha bem como é que segura essa região, tá vendo? Se a gente pensar, ó, vamos fazer aqui uma análise. Vamos esquecer o pavio, vamos pensar em fechamento. Então lembrando, ó, o preço ele sobe de pavio e desce. Então aqui ficou, quer dizer o quê? Que o preço foi até lá em cima e voltou. Agora onde está pintado é onde o candle teve o seu fechamento. Então se eu pegar aqui esse topo aqui, que foi o fechamento, ó, e se eu pegar o fechamento aqui mais fundo, ó, vamos lá. Então olha a distância que a gente está um do outro. Vamos medir? Ó, opa. Mais ou menos 20 pontos, 19 pontos. 19 pontos, mais ou menos aí. E repare que a gente entrou ó, no primeiro trade do dia assumindo um stop de 30. E os fechamentos estão com 19. Então, assim, já é um dia difícil. É um dia difícil. Um dia que, de repente, se a gente estivesse aí operando 2 minutos, talvez você tivesse visto mais alguma coisa. Ó. Você teria tido aqui mais opções. Tá vendo? Teria tido mais movimentos, ou 5 minutos, né? Ó, 5 minutos você vê, literalmente, você vê muito bem que está numa briga feia, tá vendo? Dentro de um range, ó. Se você olhar pelo 5, você realmente vê até aqui uma região maior, né? Vamos voltar lá pro 15, que é o que interessa pra gente. Vamos lá. Ó, inicialmente aqui, ó, deixando aqui um martelo, se formar assim, né? Se ele formar aqui um martelinho, né? Ó que briga, cara. O ideal seria que ele formasse aqui grande, ó. Que ele formasse realmente aqui com um corpo interessante assim, ó. Pra gente pegar aí uma dinâmica. E se possível, até que superasse a máxima aqui desses candles todos, desses pavios todos, ó. Porque repara bem, ó. Aqui a gente está rompendo o retângulo dos fechamentos. E aqui o de pavio, ó. Então você tem uma opção. Você pode entrar aqui nesse rompimento, botando o teu stop aqui de R$280, que eu agora não estou disposto a pagar, e buscar lá em cima. Agora, se esse candle fechar acima dessa região de pavio aqui, com volume bonito e com um corpo interessante aqui, aí eu penso em entrar comprado. Tirando isso, eu vou ajustar para esse pavio, que foi a mínima, e ajustar para aquele outro pavio, que foi a máxima. Olha como é interessante, cara. Olha que coisa interessante. Repara esse pavio, ó. Que fechamento. Olha o pavio que está deixando agora, nesse momento. No mesmo ponto. E esse paviozinho aqui, ó, está na mesma região, ó. Se a gente pensar uma resistência não como um ponto específico, exato, mas como uma região, ou seja, se você pensar nesse ponto assim, ó, vamos supor que isso aqui seja uma resistência, ó. Tá
vendo? Uma região, ó, uma região, ou seja, uma linha mais grossa, tá vendo? Você iria ver o que aqui nesse ponto? Você ia ver, ó, um teste, 2 testes, 3, 4, 5 testes, ou seja, uma região muito forte aí, né, de resistência. Da mesma maneira, ó, se fosse de suporte, ó, a gente iria pegar aqui, ó, essa paviuzada aqui danada, ó, e a gente poderia pensar em ver o que? Aí, ó, suporte, 2, 3, 4, 5, 6 toques. Então é uma região aí muito forte, tá vendo? A gente está com uma resistência aqui muito forte e um suporte muito forte. Então o ideal aqui seria o quê? Ele ter um rompimento, né? Ele ter um rompimento aqui forte, exemplo, tá? Ele ter aqui um retornozinho aqui, tá? Para testar essa resistência como suporte, ou então deixar aqui um candlezinho menor, né? Um gift. E aí desse candle menor, o rompimento desse candle menor aqui, ó, já facilitaria a gente, porque a gente teria esse stop aqui, mas a gente também poderia ter um stop menorzinho aqui, mais barato, né? Caso esse próximo rompesse, fechasse um pouquinho acima, logo daria um stop mais barato pra gente. Mas assim, isso aí é uma outra análise, né? É que é muito difícil, né, pessoal, a gente seguir um setup cegamente, sem pensar em mais nada, né? Agora, olha como tá difícil aqui essa região. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles e o preço não consegue romper, não consegue fechar acima, não consegue fazer nada. Pode ser agora que ele vai embora, ó. Pode ser agora que ele pega aqui um foguete e vai embora, né? Mas aí olha só a diferença agora, ó. Agora eu tenho 24 pontos para cima, não, menos, né? Se ele teria que superar essa máxima aqui. Então eu tenho aqui, ó, 24, 17 pontos, 18 pontos para cima mais ou menos. Então R$180, certo? E eu tenho aqui 100 e R$200 mais ou menos aqui de stop, porque o stop viria para esse fundo aqui, né? Aí, comprou aqui, teria dado compra aqui nesse ponto, pelo setup, ó. Aqui seria um ponto, que ou seria a reversão de algum outro ponto, enfim. Então aqui a gente estaria comprado, mas é muito arriscado. Eu precisava muito ver um candle fechando aqui acima, pra gente ter mais tranquilidade aí. Vamos ver o fechamento desse último candle, pessoal. Se fechar acima, eu vou pensar em utilizar aí o setup. Se não fechar, eu vou encerrar o dia aí aceitando esse stop, tá? Tá bem dentro de um gerenciamento, né? E a gente fecha o dia hoje, infelizmente, no loss, né? Mas vamos lá, vamos deixar rolar. 8 minutos aí para fechar o candle. Realmente também essas operações de 15 minutos elas demoram muito mais, então você imagina, um dia que pega tendência rápida, que estoura, você entra tranquilo e você vai gerir esse trade tranquilo. Agora um dia lateral, que você pega aí, ó, 1 hora, já indo para a segunda hora de trade, e nessa amarração que não vai, então você já vai 2 horas aí de trade, já vai cansando a tua cabeça, você vai cansando. Então a gente começa a dar uma embolada. Realmente tem operações que vai durar o dia inteiro, né? Que você vai ficar aí até tarde. Mas inicialmente a dinâmica é essa. Vamos lá. Bom, 5 minutos para fechar. E deixou novamente aquele pavio lá na região, ó. Paviozão, ó, empurrado para baixo, daquele ponto que a gente colocou. Se fosse uma operação aí mais técnica, né, de análise técnica aí, fechando assim esse candle aqui na perda dessa mínima, daria uma entrada para ir buscar a mínima do retângulo, né? Seria uma boa entrada. Mas aí já seria um outro operacional, né? Mas esse sim dá muita vontade de entrar. Mas repare bem, ó, ele teria subido aqui, violado, e aqui teria sido stop. Que seria o seu stop. Aí tu estaria tomando um stop aqui agora de mais 100 e 190. Com mais de 70, já viu. Pessoal, fechou aqui. Bem feio. Bem feio, bem feio, bem feio. E realmente fechamos aqui nesse momento. Vamos pensar aqui, ó. Joguei pra cá. Joguei pra cá. Vou colocar aqui, ó, o nosso loss. Vou fechar aqui o nosso loss nessa operação de hoje.
Vou colocar aqui isso vermelho, porque foi dia de loss. E aí vamos pensar no gerenciamento aqui, pessoal. Independente de margem, que a gente ainda não chegou ainda no ponto de falar de margem, né? Mas inicialmente aqui, ó, a gente pensa, ó, em 5 dias, 1.025. Então, se tu tivesse uma margem aí de R$1.000 e você deu sorte aí de também tá tendo as operações de gain primeiro, você estaria tranquilo dentro de um gerenciamento. Agora, o que não pode é você estar com uma média de ganho de 200, 245 e tal, R$200, e no dia do teu lote você está perdendo em 700, 800, 1.000, né? Então, o ideal a gente geralmente pensa aqui, ó, na meta de gain, mas a gente esquece de pensar aqui, ó, no loss. Então, um dia de loss, um dia difícil, um dia consolidado aí, um dia que não pega a direção, às vezes vale mais a pena de você fechar com um loss menor do que ficar brigando aí para ou ter um gain menor de 70, 80 reais, ou você de repente correr um risco de aumentar seu loss. Beleza, pessoal? Então, agora aqui vamos dar uma nosso fechamentozinho aqui. Então, estava com 1.025 menos 70 reais, que foi o nosso loss de hoje. Então, aqui já perdeu para 955. Então a gente estava aí já com 1.000 de gain, agora voltou para menos de 1.000. Mas vamos lá. Amanhã é outro dia, próximo dia a gente vai estar aí, né? E vai dar uma agitada nesse gerenciamento, tá, pessoal? A dinâmica e a nossa intenção é essa, é proteger o capital, ter o nosso gain, né? E permanecer vivo no mercado, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Infelizmente hoje foi no loss, mas vamos correr atrás disso aí, beleza? E testar essa estratégia até o final, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, tá? E acompanha com a gente essa saga aí, valeu? Um grande abraço, até mais!